Preciosíssima paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a missionária Helena. E nós estamos no quinto e último vídeo sobre o último grande sinal, que é a apostasia. Nós já vimos no primeiro vídeo o que é a apostasia, uma definição da palavra. Nós vimos no segundo vídeo o que a apostasia é e como reconhecê-la. Nós vimos no terceiro vídeo, se você não assistiu, assista, ouça, o perigo da apostasia. O quarto vídeo que nós postamos é a apostasia tem perdão. Então nós já vimos esses assuntos. E agora o quinto e último dessa série, o que leva à apostasia, o que leva a pessoa a apostatar da sua fé. Lembrando que a apostasia não é necessariamente você sair da igreja, não é necessariamente você mudar de religião. A apostasia é quando você deixa os princípios da sua fé, da palavra do Senhor, os princípios simples do evangelho, para viver coisas que não condizem com a simplicidade do evangelho, com a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Nesse vídeo nós vamos ver o que leva à apostasia. Vamos lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e faça parte dessa grande família que a cada dia cresce mais, o alcance do canal está ótimo. Agora a inscrição está pouca, nós precisamos que você colabore conosco, que você compartilhe, que você curta, que você arrume mais inscritos e que você comente para que o YouTube saiba, aprenda, entenda que nós estamos aqui para trabalhar e vamos fazer a obra do Senhor enquanto vida tivermos, certo? A apostasia não é o ato de sair de uma denominação, mas é um afastamento de Cristo. É aquele típico morto-vivo. Pensa que está vivo, mas já morreu. O que leva à apostasia? Nós precisamos fazer essa pergunta. Meu Deus, eu não posso apostatar da minha fé. Eu não posso deixar Jesus. Eu preciso estar com o Senhor. Desde o período dos apóstolos, a apostasia estava presente e, com o passar do tempo, esse tipo de pecado foi se intensificando. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um é o Espírito Santo, que ainda resiste, e quando a noiva for tirada, ele também sairá junto, será tirado. Voltará para casa, junto com a noiva do Cordeiro. Você pode ler isso em 2 Tessalonicenses 2, o versículo 7. A apostasia surge quando a pessoa não tem seu coração voltado para Deus. Deixa de ouvir a voz de Deus, apesar de conhecer a verdade. O apóstata rejeita-a e prefere acreditar em uma mentira. Seu coração fica cego e não há mais uma fé genuína dentro dessa pessoa. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é outra coisa. O que promove a fé é ouvir a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e lê Romanos capítulo 10, versículo 17. Como evitar a apostasia? Pois é, para evitar a apostasia, você precisa dedicar sua vida a Deus e conhecer a verdade. Que verdade é essa? A Bíblia. Quem conhece a verdade também consegue reconhecer uma mentira. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Como Deus considera a apostasia? Um apóstata vive uma fé fingida, porque ele abandonou a fé que vem de Deus. A fé verdadeira nos leva à obediência à sua palavra. A pessoa que segue o caminho da apostasia, que negou a fé, não tem como agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz aqui no livro de Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9... Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11 e o versículo 6.
Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, diz o Senhor. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Oséias, capítulo 11, versículo 7. A apostasia é um sinal do momento breve, é um sinal desse momento muito rápido que nós estamos vivendo. Quando meditamos nos sinais que antecedem o arrebatamento, a apostasia é um desses sinais. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. A consequência ou o perigo da apostasia. Sabemos que vivemos a promessa do arrebatamento e para aqueles que negaram a fé não verão a glória de Deus, ou seja, não serão arrebatados. Portanto, acordem, despertem, olhem para o alvo que é Jesus, botem seus olhos na Bíblia e ande segundo a Bíblia e não segundo o conselho de homens ímpios que usam o medo, que usam a perversão, que usam o temor das pessoas, o receio das pessoas para aprisioná-las numa verdade que não é a verdade, mas é uma mentira de Satanás. Quando, porém, vier o homem, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas pergunta no capítulo 18, versículo 8. Então, meus amados, isso aqui é um resumo. O que é que nós devemos, o que é que nós podemos fazer, o que é que nos leva à apostasia. O que leva o homem à apostasia é ouvir o seu próprio coração, sem estar atento à fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A apostasia, ela pode ser perdoada. Para saber qual tipo de apostasia que não tem perdão, precisa ler Hebreus 10, 26 ao 27, porque esse texto dá luz ao entendimento. Você precisa ler, porque a fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe cristianismo, não existe evangelho sem a fé promovida pela palavra do Senhor. O tipo de apostasia que para a qual não há como restaurar a pessoa novamente é o pecado voluntário. O que é isso, missionário? É quando você sabe o que está fazendo e assim mesmo você faz. Você peca voluntariamente, deliberadamente você faz o que você bem quer. Esse tipo de pecado é escrito em Hebreus 10, 26 ao 27, que é o problema, o indivíduo que rejeitou a Cristo depois de conhecê-lo e deliberadamente escolhe uma vida de pecado, ele faz do pecado um estilo de vida e não tem vontade de se arrepender, porque ele está fazendo porque quer, né? Ele quis, ele teve conhecimento. Amados, o cristianismo, quando olhamos para ele, podemos ver duas diferenças, um histórico e o outro profético. Cristianismo histórico segue o caminho da apostasia e da heresia. Essa igreja está deformada porque exclui o governo do Espírito Santo e aí dá ouvidos à doutrina de demônios. E as pessoas que estão dentro desses grupos, eles ficam cegos, eles acham que estão fazendo a verdade porque sentem dentro do coração, mas o coração é enganoso. Você não deve ouvir o seu coração, você deve ler a Bíblia e ouvir o seu entendimento. Como disse Paulo em Romanos 12, renovai o vosso entendimento. Cristianismo profético, então, aí o que é que acontece quando a apostasia e a heresia é o que destrói as igrejas e seus valores? Dentro desse cristianismo falso existe a presença da mescla, ou seja, mentiras misturadas com verdades, que é um sistema para aniquilar a fé verdadeira que vem pelo ouvir a palavra, e é essa fé que salva. É uma união ou uma reunião para tratar de interesses comuns, para dizer o que você quer ouvir, para dizer o que você gosta de ouvir, para prometer o que você quer que prometa, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, da palavra, se voltando para as fábulas, para as historinhas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 até o 4.
E aí o cristianismo profético, ele segue outra direção, é um evangelho eterno. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. Por favor, dê lugar a Deus. Ouse conhecer a palavra do Senhor, porque isso é uma ousadia. No momento as pessoas não querem, estão com comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, eu espero ter ajudado você e nós vamos continuar aqui no canal, fazendo a obra do Senhor, calmamente, tranquilamente. Se hoje eu encontrar mais um, e eu falar de Jesus para mais um, eu já terei sido mais do que vitoriosa, porque a sua alma, ela tem o preço do sangue de Jesus e ela é eterna. E em breve nós vamos para casa. Deus abençoe vocês, assista os outros vídeos do canal, coopere conosco e seja muito feliz. Que Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.